Qual é o lado luz da culpa? Oi, meu nome é Nádia Gomes e toda semana aqui no meu canal a gente trabalha um processo de alfabetização emocional, aprendendo a criar mais intimidade e vínculo com as nossas emoções e com os nossos sentimentos no quadro Sinto Muito. Hoje, então, a gente vai continuar o papo da semana passada, onde a gente falou sobre culpa, iniciando essa conversa no lado sombra da culpa, tá? Então, vou deixar esse vídeo da semana passada aqui na descrição, para que se você não tenha visto, quando finalizar esse vídeo, você possa voltar lá e se aprofundar ainda mais nisso que a gente vai falar hoje. Lembrando de novo que quando a gente fala de luz, a gente fala do que a gente pode colher, quais são os resultados, algumas possibilidades né, que não tem verdades absolutas, tem possibilidades que a gente pode colher na medida em que a gente lida com esses sentimentos, que a gente reconhece, que a gente nomeia, que a gente aprende a processar, a sentir também ele no nosso corpo. Então vamos falar um pouquinho do lado luz da culpa. Lembra que na semana passada, então, eu disse sobre a culpa, esse excesso de culpa que a gente sente, ser fruto de uma problemática social e sistêmica, de uma forma na qual a nossa sociedade se organiza? Dito isso, eu queria trazer um primeiro convite aqui pra gente, que é o convite da gente ficar atento a essa nossa fala de quando alguém tá sentindo culpa, a gente falar, não sinta culpa. Você não precisa sentir culpa por isso. Porque, na verdade, esse processo não é sobre não precisar sentir, é sobre sentir. O sentir, ele já está acontecendo, não é você não precisa fazer isso que já está acontecendo. Isso muitas vezes alimenta aquele muro e aquela bola de neve que a gente falou na semana passada. Culpa alimentando culpa, bola de neve se expandindo com essa culpa também. E aí o que acontece? A bola de neve fica tão grande que eu não me enxergo, o muro fica tão alto que eu não me vejo e não vejo também o outro. Até porque aqui em 2025, onde a gente tá, não tem a possibilidade de não sentir culpa. Até porque a culpa também é um sentimento que faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa vida humana. Acessar a culpa é acessar uma possibilidade de transformação, né? A gente vai falar isso aqui também. Então não tem como a gente não sentir a culpa. E a gente não tá falando aqui sobre não sentir culpa, a gente tá buscando uma maior consciência desse excesso de culpa que muitas vezes a gente carrega, para que a gente possa lidar melhor com isso que a gente também sente, de forma mais saudável. Então, se um dos lados sombras da luz é essa minha própria cegueira da minha humanidade, que ignora a potência do erro, da falta, da sombra, da imperfeição, do lado luz a gente vai ter o oposto disso. Então, a gente vai ter uma possibilidade de encontrar um pouco mais de respeito na nossa humanidade, na nossa relação com nós mesmas, aprendendo também a fazer revisões internas, revisões que não alimentem mais ainda essa culpa, mas que de fato tragam mais consciência para a nossa vida. Como assim? Ao entrarmos em contato com a culpa, a gente tem a possibilidade de trabalhar um pouco da nossa curiosidade sobre aquela situação. Se eu tô sentindo culpa, significa que tem alguma situação, alguma questão específica que ativou essa culpa em mim, que deixou ela mais gritante, mais saliente dentro de mim, vamos dizer assim. Quando eu volto para essa situação, para essa questão específica, que me leva a esse sentimento de culpa, eu tenho uma possibilidade de, nessa situação, fazer uma revisão e perceber, será que tem alguma coisa nessa situação que realmente é de responsabilidade minha, em que eu tô deixando de ver? Porque se eu fico presa na culpa, eu fico presa no não movimento. Se eu uso dessa culpa para fazer essa revisão, eu tenho a possibilidade de entender o que dessa situação é a minha responsabilidade. E aqui a gente está falando de um fortalecimento do nosso filtro interno, de reconhecimento dos nossos erros, de utilização, inclusive, dos nossos erros e da energia do arrependimento para que as transformações na nossa vida aconteçam por nós, para os nossos, para o nosso mundo, para o mundo no qual a gente deseja viver e co-criar e manifestar. E essa responsabilidade não é para a gente alimentar ainda mais aquela necessidade de perfeição que é completamente desumana, e sim um processo em que a gente pode alimentar a aprendizagem da vida. Sabe igual quando a gente estava aprendendo a escrever, ou falar, ou andar? A gente precisou cair para entender como se equilibrar. A gente precisou escrever tudo torto para entender a nossa letra, para entender como que a gente escreve, para entender a nossa forma de se comunicar na escrita, né? A nossa forma de falar. Então isso faz da vida, um processo real de aprendizagem que a gente tem a possibilidade de crescer a partir disso. Além disso, o reconhecimento e a conexão com a culpa que a gente está sentindo pode ajudar a gente a enxergar onde está o nosso crítico interno e qual volume essa voz tem dentro da gente, ou seja, se a gente pega pesado demais com a gente. Se a gente contasse uma situação específica para uma amiga nossa,
a nossa amiga estaria falando a mesma coisa que a gente está falando? Se uma amiga nossa compartilhasse a coisa que a gente está vivendo com a gente seria tão duro quanto a gente é com a gente? Então aqui a gente tem a possibilidade de reconhecer esse general interno que habita dentro de nós. E é claro que esse general que habita dentro de nós é fruto de uma construção, às vezes, de uma educação autoritária no qual a gente recebeu, de novo, do sistema, da sociedade, no mundo no qual a gente vive, que se organiza basicamente com essa energia também. Então, é fruto de um processo de aprendizagem, né? De uma lente que a gente está ali enxergando a vida. Só que existem outras lentes, existem outras possibilidades também. E aí você pode pensar, né? Mas, isso é um lado luz da culpa? Eu enxergar onde está o meu crítico interno? Sim. Como você vai acolher esse crítico interno se você não reconhece ele? Como você vai aprender a lidar melhor com a culpa se você não percebe o quanto a culpa te cega da sua própria humanidade e não reconhece onde você pega pesado demais com você? A gente só tem a possibilidade de mudar aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente reconhece, porque muitas vezes a gente nem acha que aquilo é um problema. Só que quando a gente começa a reconhecer, a gente tem a possibilidade de enxergar mais um pouco disso. A gente tem a possibilidade de expandir o nosso olhar e perceber para além daquilo que a gente já aprendeu e conseguiu enxergar até aqui. Então, sim, enxergar o quanto você se critica é um aspecto extremamente saudável para que você possa, inclusive, mudar isso. Claro que muitas vezes com ajuda terapêutica, um processo constante que não acontece da noite para o dia, que existem camadas que ao longo da nossa vida a gente vai descascando camadas disso, a gente tem uma vida inteira para aprender tudo isso que eu tô trazendo aqui. De novo, esse rolê de ser humano é complexo, a gente não pode simplificar demais, mas a gente também não pode também ficar mergulhado de se é difícil eu vou ficar nisso mesmo, porque a gente tá aqui para isso, para crescer, para evoluir, para amadurecer. Então é pegar disso que a vida tá entregando para conseguir encontrar formas mais saudáveis e leves de lidar com a gente também. E muitas vezes a gente só vai encontrar essa forma reconhecendo onde a gente não tá conseguindo experimentar essa maior leveza na nossa relação com nós mesmos. E outro lado, luz da culpa, tá dentro de uma quebra de padrões de ciclos e de padrões repetitivos limitantes. Quando a gente está quebrando ciclos, sejam eles familiares, sociais, a gente muitas vezes vai sentir culpa. Essa culpa, ela vem de uma sensação e de um medo de não pertencimento. Será que se eu viver essa transformação que eu tanto desejo na minha vida, eu vou perder o lugar que eu tenho aqui? Será que essas pessoas vão me amar se eu fizer diferente delas? Será que vai acontecer? Qual será que vai ser o resultado que eu vou colher dessa mudança que eu tanto busco na minha vida? E muitas vezes esse não pertencimento também vem de uma falta de referência de pessoas que vivem essa vida que eu gosto, quero perto de mim. Às vezes a pessoa está tão distante que parece que o negócio não é nem tão possível. Aqui a gente tem uma possibilidade de reconhecer essa culpa e nesse processo é sustentar a culpa. E o que é sustentar a culpa? Continuar o seu processo de transformação mesmo sentindo culpa. Por isso que muitas vezes a gente vai precisar de um acompanhamento terapêutico, de um processo terapêutico, de rede de apoio, obviamente, a gente sempre precisa, para a gente sustentar essa transformação que a gente deseja e não deixar essa culpa prender a gente num movimento que a gente gostaria de fazer, mas por culpa, por medo de não pertencer, a gente vai deixar de fazer e não vai quebrar aqueles ciclos que muitas vezes são ciclos insalubres e não saudáveis, inclusive para as pessoas que estão ali, né? Então, a nossa libertação auxilia as pessoas no processo de libertação delas também. É claro que a gente não sabe a consequência das nossas transformações, mas a gente precisa confiar um pouco mais nessa nossa bússola interna que pede da gente transformação, que estimula a gente a criar novos caminhos, né? Caminhos que talvez ninguém trilhou e a gente está ali capinando um caminho e a gente não sabe o que tem ali, quem vai caminhar com a gente. Então, muitas vezes o acompanhamento terapêutico ele é necessário para a gente aprender a sustentar essa culpa, para a gente seguir um caminho da nossa transformação pessoal que faz sentido para nossa alma, para o nosso coração, para aquilo que a gente também acredita. E aí nesse processo a gente tem a possibilidade de aprender a integrar esse novo padrão, encontrando essa nova forma de viver e novas possibilidades também de amar e de ser amado, que essa libertação também pode entregar pra gente. A gente vai descascando essa camada, inclusive, do amor. Então, reconhecer, nomear, se conectar, sentir, processar a culpa que a gente sente, a culpa que a gente está carregando na nossa vida, é uma oportunidade da gente criar mais senso crítico, algo que está faltando muito na nossa sociedade, estimular e fortalecer mais esse músculo interno de perceber qual é a minha responsabilidade
responsabilidade, qual é a minha parte nessa situação, como que eu consigo atuar nisso com mais consciência que faz sentido para mim e para deixar essa relação ainda mais gostosa e melhor, porque a gente tá aqui para isso também. É um processo para a gente construir mais autorresponsabilidade, aprendendo a dar voz para essa nossa melhor amiga, aprendendo a equalizar um pouco desses volumes no crítico interno e de tantas outras vozes que existem dentro da gente que pode ajudar a gente a atravessar novos caminhos, a capinar novas trilhas que talvez façam muito mais sentido com aquilo que a gente veio cumprir aqui como alma e também com aquilo que a gente de fato acredita. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo se você chegou até aqui, comenta o que você achou, comenta também da sua relação com esse lado luz, qual que é a sua maior dificuldade, qual que é o seu maior desafio. Caso você tenha até outra percepção sobre o lado luz da culpa, deixe seu comentário aqui também para que a gente possa compartilhar e continuar essa conversa, essa troca é sempre rica, muito interessante. E na semana que vem a gente continua esse processo aqui de alfabetização emocional no quadro Sinto Muito. A gente se vê lá, até semana que vem.